bom dia. Nessa manhã, quero compartilhar com você uma palavra que está em Eclesiastes, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: Para todas as coisas há um tempo oportuno, e para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo. Essa palavra, ela tem sido a palavra de direção para a minha vida nos últimos dias. Há um tempo atrás a palavra de direção era outra, mas recentemente Deus tem trago essa palavra para mim de forma repetida. E não só através da palavra, mas através daquilo que eu tenho vivido. E hoje eu quero compartilhar com você sobre esse versículo específico. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu para o cumprimento do propósito do Senhor. Entender essa palavra, o que esse versículo significa, é entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se a gente confia no tempo de Deus, por que muitas vezes a gente quer ter o controle? Se a gente confia no tempo de Deus, por que muitas vezes nós queremos agir por nós mesmos? Se a gente confia no tempo de Deus, por que a gente quer acelerar alguns processos que precisam ser vividos conforme o tempo que o Senhor determinou? Deus, Ele quer que a nossa fé esteja firmada nisso, no tempo que Ele tem para nós. Deus nos fez com a consciência e a inteligência para discernir esse tempo. Os horários, o passado, o futuro, o que ainda está por vir, os prazos. Mas a gente passa por processos diários e muitas vezes a nossa ansiedade nos faz esquecer dessa palavra. Então Deus tem trago essa palavra para mim várias vezes, de várias formas, como um lembrete realmente, sobre o tempo que somente Ele tem. Então que eu e você, nessa manhã, possamos anotar esse versículo. Eu anotei num post-it, inclusive eu vou colar na porta da minha geladeira, para eu não colocar as minhas vontades, as minhas ansiedades na frente do tempo de Deus. Não que, se eu não ler, eu vou esquecer, não é isso. Mas é para me lembrar que em todo tempo Deus está cuidando de tudo. Que Deus tem o controle do tempo. E que mesmo que nós sejamos impulsionados a querer controlar, que a gente possa trazer à memória que o controle não é nosso. Então, se você sente que Deus está falando ao seu coração através dessa palavra, anote também. Anote e coloque em um lugar que você possa ver todos os dias. Se é na sua geladeira, se é na tela do seu celular, se é no espelho, se é no seu guarda-roupa, eu não sei aonde você consegue ver, mas se essa palavra está alcançando o seu coração nessa manhã, anote. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, que a gente possa lembrar disso, porque Deus espera de nós paciência. Paciência para o cumprimento do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, se Deus tem o controle do tempo, a gente tem que o quê? Exercitar a nossa fé, confiar nele e ter paciência de esperar no tempo do Senhor. Toda vez que a gente estiver ansiosa, querer agir por impulso e por um momento esquecer dessa palavra, que Deus possa tocar no seu coração nesse momento. Eu profetizo que Deus toque no seu coração, que Deus traga à sua memória essa palavra. Toda vez que vier um sentimento de ansiedade, de impulso, de controle, que assim como na minha vida, eu oro e profetizo para que na sua vida Deus traga à memória essa palavra, que o tempo é dele e somente ele determina o tempo para todas as coisas. Que eu e você, nessa manhã, possamos absorver isso de forma genuína, confiando, apenas confiando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é certo.
O tempo de Deus não se atrasa. O tempo de Deus não antecipa. O tempo de Deus, ele é perfeito para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por essa palavra, por esse lembrete, Pai, de que Tu tens o tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Que Tu tens, Senhor, o controle das nossas vidas, que o Senhor, ele não se atrasa, que o Senhor, ele não se antecipa, não se precipita. Traga ao nosso coração a paciência de esperar em Ti, Deus, e exercer a nossa fé para confiar no tempo que o Senhor tem para nós. Que a todo momento, Senhor, nos faça lembrar dessa palavra. E que se porventura em alguns instantes o nosso coração, a nossa força, o nosso corpo querer agir por impulso, por insegurança, por ansiedade, por querer ter o controle, que o Senhor traga nesse momento, Pai, a Tua paz aos nossos corações e o lembrete à nossa memória de que o tempo é Teu, Deus. O Senhor é perfeito e nós cremos nessa palavra. Que essa palavra ela seja o firmamento das nossas vidas a partir de hoje, Deus. Que Eclesiastes 3 seja o firmamento da nossa vida, Pai. E que o Senhor não nos faça esquecer, Deus, do cumprimento daquilo que o Senhor nos prometeu, mas que nós possamos trazer à memória, Deus, que o tempo não é nosso. Nós podemos ter controle de outras coisas, mas não do tempo que o Senhor tem para cumprir o propósito na nossa vida. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E eu creio, Deus, que a nossa fé ela será aumentada a partir dessa palavra, porque hoje nós estamos aprendendo ainda mais a confiar em Ti e somente em Ti. Ter paciência e confiança, exercendo a nossa fé no Senhor, que tem o controle de tudo e o propósito para todas as coisas em nossa vida. Abençoa esse dia, abençoa o nosso lar, a nossa família, abençoa a nossa vida, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, aonde as nossas mãos tocar, que o Senhor esteja conosco e que seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém.